rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja, permaneça e nos envolva hoje e todo sempre. Mais uma vez iniciamos o estudo preliminar do Livro dos Espíritos, estudando Trabalhadores Invisíveis, das mãos do nosso querido André Luiz, pelo Espírito de Jerônimo Mendonça. Hoje nós vamos ver um fato muito interessante, dando continuidade naquilo que o André já começou na semana passada, não é? Que é o retornando à colônia, depois de algumas atividades, retorna à colônia, para que eles pudessem planejar novas atividades. E nós, então, vamos ver um pouquinho quais são essas novas atividades. Nós vamos convidando o André para fazer a prece inicial e, em seguida, o André vai iniciar para nós o estudo da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, amigo, pela oportunidade de nos encontrarmos reunidos em teu nome, para o aprendizado, a construção de novas ideias, o entendimento do que se passa no mundo espiritual. Que o estudo de hoje, sob a égide e coordenação do nosso Dr. Adroaldo, possa nos trazer bênçãos e paz, a qual tanto necessitamos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. O nosso estudo, continuando com o capítulo 12, em que
os companheiros Abelardo, Túlio e Jerônimo voltam para a colônia para os novos compromissos passados pelo Dr. Bezerra, numa visita que fez à colônia. Continua. Ao ouvir o relato, disse com alegria: que maravilha, frente a tantas lutas que temos enfrentado, receber a visita desses amigos carinhosos fortalece nosso papel, mesmo ainda sendo tão pequenino. Penso, Dr. Adroaldo, que poderíamos um dia, se for da vontade de Chico Xavier, fazer a réplica de uma tarde, à sombra do abacateiro, unindo os 2 hospitais que passaremos a ter. Eleger uma parte da colônia e, quem sabe, lá nos reunirmos para estudar o Evangelho de nosso Mestre Jesus, como o querido amigo de Pedro Leopoldo fazia em Uberaba e que tive a oportunidade de participar algumas vezes. Mesmo não enxergando, eu sentia como era aquele ambiente. De retorno agora à crosta, notei como estava diferente da minha época. Então, Jerônimo falando das tardes aos sábados, embaixo do abacateiro, quando realizava-se o comentário do Evangelho e a distribuição de gênero alimentício. Terra batida, muita gente, pessoas de toda a região, de vários estados do Brasil e até pessoas de fora do Brasil, ali estavam para comungar aqueles tempos com Chico Xavier. E o Dr. Bezerra e o Jerônimo diz ao Dr. Adroaldo: que bom seria se um dia nós pudéssemos fazer a réplica de uma tarde do abacateiro estudando os ensinos de nosso Mestre Jesus, unindo esses 2 hospitais. Em que sentido você diz diferente? Atalhou o caro Galvão, perguntando, já que quando você foi para a crosta, você viu tanta diferença agora, quais seriam essas diferenças? Diferente no sentido da fraternidade. As 2 casas espíritas que tive a alegria de visitar narravam as lutas que estavam tendo com os tarefeiros vinculados ao corpo físico. Quando chegava a um centro espírita, era alegria, não tínhamos pressa, fazíamos as coisas com mais calma, reinava o diálogo amigo. Hoje em dia, pelo contrário, tudo é muito superficial, muito prático e mecânico. Chegou a tal ponto, em uma das casas que nosso amigo Dr. Adroaldo orientou, que se neutralizassem os pensamentos dos tarefeiros encarnados, pois estavam tumultuando o ambiente espiritual. Imaginem bem, estão tendo essa necessidade, as preocupações excessivas, os embates políticos, assuntos que não cabem numa casa de oração. Então, essas casas também estão ligadas ao Dr. Adroaldo. E um dirigente levou a ele: olha, Dr. Adroaldo, nós estamos passando por essa situação. Como devemos nos proceder? O Dr. Adroaldo diz: é muito simples, neutraliza o pensamento dos encarnados, para que não irradie esses pensamentos, atrapalhando assim o passo daqueles que estão ali, no plano espiritual. Então, às vezes, nós também sofremos com isso. Às vezes, os espíritos precisam nos neutralizar para não nos comprometermos, para não abusarmos do excesso de conversa, do excesso de pensamento que não soma em nada. Continua. Verdade, disse Dr. Adroaldo, recordo-me dessa orientação, que na verdade não partiu de mim. Eu ainda sou tão pequeno, frente a desafios tão grandes.
Em uma dessas reuniões com os planos superiores, coloquei em questão essa problemática. Responderam que era necessário, por tempo indeterminado, neutralizar os pensamentos dos tarefeiros encarnados daquela casa espírita, pois aqueles pensamentos estavam atrapalhando o ambiente espiritual. Aqui nós analisamos a questão de Chico Xavier. Já pensou? Tantas famílias ali, saudosas dos seus familiares, e ali vão em busca de uma mensagem de consolo, e aquele burburinho todo. Às vezes a gente analisa a vida de Chico Xavier e observa as dificuldades que aquele espírito passou, as lutas. Voltou? Estamos ao vivo e gravando ou só gravando? Ah, perfeito. Então nós percebemos a luta que foi. E aqui, a caridade que se faz em analisarmos que quando adentramos a uma casa de oração, nós não estamos adentrando a um recinto qualquer. Não estamos adentrando a uma casa de uma tia querida, de uma mãe amorosa, de um filho que nos recebe com amor. Nós vemos os orientais, a cultura que eles já têm dos templos deles. E às vezes no Ocidente, herdamos da Igreja Católica aquele falatório, aquele comentário da roupa de quem foi na missa, e às vezes trazemos a prática para cá. E por vezes os espíritos têm que neutralizar o nosso pensamento para que aquilo não comprometa o passe, não comprometa a sopa, não comprometa o comentário do Evangelho, não comprometa a desobsessão. É muito difícil. A gente dá muito trabalho para os espíritos. E eles falam, olha, quando vocês chegarem desse lado, vão perceber o porquê que a gente pedia mais silêncio, mais oração, mais vigilância, mais amor nos sentimentos, mais fazer as coisas com mais sentimento de amor. Fazer uma sopa simples, a sopa é a coisa mais simples de uma casa espírita. O passe é uma atividade super simples de uma casa espírita, mas fazer com amor. Em Uberaba tinha uma passista, Antusa. Antusa não falava, era uma mulher não tinha 1,5 m, era pitititinha. Ela tinha um passe que o Chico ia na casa dela para restaurar suas energias. Analfabeta. No fim da vida dava deitada, que já não tinha mais condição de sair dali. Nunca aceitou nada. As pessoas queriam doar as coisas, ela nunca aceitou. Tinha os irmãos Lázaro e José. Uma casa pequenininha, na periferia de Uberaba de então. Chico ia fazer lá o Evangelho no lar, com os irmãos Lázaro e José. Pessoas que nunca tiveram estudos na vida, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se aprofundar, mas eram pessoas que tinham um amor no coração, uma disciplina no trabalho e um carinho com o acolhimento, que é o que ele nos fala, hoje nós não vemos. Isso não é um problema apenas numa casa espírita. Hoje nós vemos que tudo está superficial. A correria, as preocupações, as longas horas de serviço que nós temos profissional, essas doenças que estamos tendo nos últimos tempos, quem teve dengue, quem teve o Covid, quem já tem os seus problemas aí
que vão lutar até o final da vida. Isso tudo mexe com o nosso corpo. Mas o que ele nos fala é para que nós não adoeçamos da mente, do espírito, e não percamos nunca a oportunidade de ser feliz, e trabalhar com alegria, trabalhar com devotamento. Não adianta chegar do outro lado da vida, falar assim, eu tenho saudade da terça, eu tenho saudade da quinta, eu tenho saudade do sábado, quando eu ia na comida fraterna, na sopa fraterna. Pois é, mas às vezes a gente está lá, vê o relógio, apressa os outros, faz mal feito para ir embora mais cedo. Se tem orientação espiritual, bem, se não tem orientação espiritual, está bem também. Pede para ir para o lado A, vai para o lado B. Então o que ele nos fala, essa é a diferença da época dele, quando é encarnado, para hoje. Há muitas coisas que nós evoluímos para melhor, mas também não podemos ter aquela visão romanceada, achando que tudo está melhor do que no passado. Hoje, a palavra das pessoas não vale nada. Hoje, os compromissos acertados já não são sustentados. Hoje, a pontualidade já não existe. Então, é esse que ele fala que mudou para pior. Nesse sentido específico, mudou para pior. Como podem fazer uma casa funcionar sem a participação dos encarnados, já que foram neutralizados? Digo, em termos de energia mesmo. Não existe uma parte das tarefas que a energia deles é fundamental? Questionou Galvão. Sim, disse Dr. Adroaldo, há momentos das tarefas que ocorrem numa casa espírita em que a participação do encarnado é fundamental. Porém, com toda a mudança que vem ocorrendo no plano físico, técnicas foram desenvolvidas para casos extremos como esse. Os encarnados ainda não compreenderam os ensinamentos de Paulo, quando o apóstolo da gentilidade diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem assuntos e faixas vibratórias que poderiam ser evitadas. Então, tudo me é lícito, mas já com conhecimento nosso, muitas coisas nós sabemos que já não convém para nós nem para a tarefa. O próprio Cristo evitou muitos assuntos que fomentavam divisão. Continuou a nos ensinar, por exemplo, se era lícito dar tributos ao governo. Jesus não disse nem que sim, nem que não. Ele se limitou a dizer: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se estudarmos a fundo a passagem bíblica, notaremos que o mestre não respondeu ao questionamento de Pedro. Deu uma nova visão, mostrando que as leis humanas estão sujeitas ao grau evolutivo do homem. Então, quando foi perguntado, é lícito pagar, Senhor? No Novo Testamento, não há que Senhor, Jesus diz, olha, é lícito pagar, Pedro. Não é lícito pagar, Pedro. Ele não disse. Ele pediu uma moeda. Apresentaram uma moeda para ele. A esfinge de César estava lá. Jesus pergunta, de quem é esta moeda? De quem é esta face na moeda? É de César, Senhor. Dê ao mundo, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Mas Jesus não respondeu se era lícito pagar impostos ou não, porque ele sabia que a resposta que ele desse seria instituída como uma verdade. E aquilo ficaria marcado pelos próximos 1.000, 2.000, 3.000 anos como uma verdade. Olha a sabedoria de Jesus. Mas para evitar o motim, deu uma resposta extremamente condizente com a época. Se o mundo pede para pagar tributos, siga o mundo. Vivemos nele. Vivemos ainda nele. Fantástico comentário, doutor Adroaldo. Ponderou Onofre. Não tinha analisado dessa forma a passagem de Jesus.
E aqui, em rápidas palavras, um mundo de novas ideias me assoma ao íntimo. Quando na terra, interpretamos os ensinos de Jesus, presos ainda às palavras. Aqui aprendemos a ver a fundo os seus ensinamentos, o que é um fato. Nós vamos evoluindo, vamos aprimorando a forma de ver e conhecer Jesus. Muita paz a todos. Obra interessante para as nossas reflexões, porque o que nós vimos até agora é uma das grandes exigências que o nosso doutor Adroaldo já há muitos anos tem dirigido essa casa com as mãos de ferro, no sentido de que a mostrar a cada um de nós a importância do nosso comportamento. Às vezes nós entramos numa casa espírita, parece que estamos entrando no mercadão municipal. Aquela conversação, aquela bagunça, aquela coisa que todo mundo fala assuntos que não tem nada a ver com o lugar que nós nos encontramos. Primeiro, nós temos que ter mais educação, não é? Isso é processo de educação, é um processo educativo. Nós temos que saber o lugar que nós estamos, saber os assuntos que nós podemos conversar. Ele fala aqui, por exemplo, num determinado momento, que às vezes quando se chega, por exemplo, num centro espírita, vem falar de política, vem falar de acidentes, vem falar de mortes, vem falar de coisas que não vêm agregar em nada para o nosso bom pensamento e para auxiliar o plano espiritual que aqui se encontra. Talvez tudo isso seja difícil nós entendermos esse processo, porque exatamente temos a dificuldade de entender o plano espiritual. Como nós não temos a dupla visão, não conseguimos enxergar o plano espiritual que aqui está, nós temos dificuldade de entender que nós estamos muitas vezes num pronto-socorro, onde espíritos adoentados aqui são trazidos, familiares nossos aqui são trazidos para um socorro, e quando chega aqui não consegue receber socorro, porque nós aqui temos comportamentos totalmente equivocados dentro do campo de conceito. É interessante, vale a pena às vezes, quando nós vermos um templo judaico ou um templo dos muçulmanos, vale a pena nós olharmos o povo budista. Se passarmos perto de um templo, entremos, se houver a possibilidade de visita, e vocês vão ver o que é contemplação, o que é respeito pelo ambiente, que nós precisamos adquirir isso dentro da casa espírita. Continua o nosso Jerônimo: caros confrades, disse fraternalmente, doutor Adroaldo, sigamos para o trabalho. Há muito que ser feito. As horas são fundamentais para serem usadas com proveito. Eu assumirei a responsabilidade por esses 2 hospitais, devido ao conhecimento da medicina que trago comigo. O caro Jerônimo e Galvão estarão em contato diário com nosso lar, recebendo as orientações quanto aos futuros reencarnantes, traçando com os benfeitores amigos como será feita a volta deles à terra. Os amigos, Onofre e Juca, ficarão com a responsabilidade de colaborar na linha de frente com os espíritos rebelados, a lei divina, cooperando no exílio deles e outras moradas da casa do Pai. Então aqui nós vemos personagens que nós precisamos conhecer um pouco desses personagens, não é? Nós temos aqui, quando ele fala, por exemplo, do Onofre, que foi o fundador do Américo Bairral. Depois nós temos aqui o Juca, que é o Juca de Andrade, um dos maiores expoentes espíritas da nossa região. Nós temos aqui também o nosso querido Galvão, que eu e o André tivemos a oportunidade de dormir na casa dele por 3 anos, até que ele viesse a desencarnar.
uma pessoa muito querida na região de Porto, de Vila Nova de Gaia. Então nós estamos percebendo, são espíritos angelicais? Não. São espíritos que marcaram a sua época. E nós? Vamos fazer uma reflexão. Se nós voltarmos hoje para o mundo espiritual, nós temos uma folha de trabalho, uma ficha de trabalho capaz de poder participar de alguma atividade espiritual. A gente não consegue assumir nem a sopa dentro da casa espírita. A gente tem o nosso dia da comida. Quando é pedido para vir um outro dia, é um problema, é uma dificuldade. Será que nós estamos enganjados no trabalho? Essas pessoas se dispuseram a trabalhar, não é porque estão no mundo espiritual. Olha o que eles construíram em vida. Vão em Mojimirim ver o que o Juca construiu. Veja quando o Hospital Américo Barral, o que é hoje, pela construção de um homem, que foi o Onofre Batista. Vamos lá em Porto e ver o trabalho árduo que esse nosso irmão Galvão desenvolveu. Nós temos que sempre ler um livro e perceber aonde que nós nos encontramos situados numa condição da evolução. Ou vamos ficar só contemplando os outros? E nós? Quando vai chegar a nossa hora para o desenvolvimento da nossa evolução? Então aqui ele fala um pouquinho que 2 irmãos vão estar em contato direto com os membros de nosso lar. Será que nós temos capacidade de pisar em nosso lar? Eu sei que se eu perguntar para muitos, vai dizer que tem. Mas eu tenho uma triste notícia. Poucos têm. Porque não é vindo no centro 2 vezes por semana, 3 vezes às vezes, que nós já estamos com uma vaga garantida. Isso é muito pouco para quem quer chegar no mundo espiritual e angariar uma condição melhor, é muito pouco, é quase nada. Galvão pediu a palavra e apresentou uma situação pessoal. Doutor Adroaldo, alguns assuntos me aguardam para ser resolvidos em Portugal. Penso que no prazo de 1 semana resolvo e retorno, ficando na colônia o tempo necessário. O Senhor me autoriza a iniciar o plano de tarefa daqui a 1 semana. E é interessante, não é? Porque quando isso aconteceu, eu estava em Porto. Eu estava na casa da filha do Galvão. E o doutor Adroaldo, conversando com ela, colocando as situações a ela, sobre as dificuldades que ela teve, ela me olhou espantada, que ela achava que ninguém sabia a sua infância cheia de problemas, com referência à mãe. E nós sabemos aqui por que o Galvão se afastou. E eu disse, o Galvão está aqui, tentando resolver esses problemas. E aí eu contei para o André, porque aqui ele fala de uma maneira genérica, que ele precisava resolver um problema. E resolveu um problema de maneira belíssima, dentro do auxílio fraterno. Doutor Adroaldo respondeu afetuosamente, compreendo perfeitamente os laços que te prendem atualmente a Portugal, vá e os resolva. Jerônimo iniciará as tarefas e assim que retornar, juntará a ele nos desafios abraçados. Permanecemos mais alguns momentos, tirando as dúvidas de como seguiriam as nossas tarefas na colônia, que já possuía inúmeros departamentos, e agora novos foram abraçados. Ali estávamos para contribuir e seguir o pedido dos benfeitores amigos. Fiquei pensando, de mim para comigo, se ali estávamos com tantos afazeres, imaginem nas dimensões mais adiantadas o volume de tarefas que os amigos anônimos aos nossos olhos abraçaram, trabalhando incansavelmente na seara do bem. Então aqui vem a resposta para as nossas dúvidas. É nós que temos que fazer uma programação espiritual para onde nós vamos querer ir. Somos nós que vamos planejar
o nosso desencarne. Está na hora disso. Ser espírita não é apenas conhecer a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. Ser espírita significa também fazer um planejamento. Da mesma maneira que um casal planeja, muitas vezes, comprar um apartamento para pagar em 30 anos, nós devemos também planejar a nossa vida espiritual. Planejar para onde nós vamos querer ir depois do desencarne. Vamos para onde? É interessante, eu já contei algumas vezes, mas vale a pena. Um companheiro da casa uma vez leu esse livro e disse para mim assim: ô Sérgio, que bom, quando nós desencarnarmos, nós temos um lugar para ir, vamos ser socorridos na colônia. Mas ele teve um azar muito grande, que o doutor Adroaldo estava perto de mim. E o doutor Adroaldo disse assim: meu filho, diz ao nosso irmão que nem você, como o médium que nos recebe, tem a vaga garantida. Precisamos trabalhar com afinco, trabalhar dando o suor, para podermos ser merecedores, na condição dos trabalhadores da última hora, dessa oportunidade de servir. E ele depois arrematou dizendo: quem não serve na terra, jamais vai servir de imediato no mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Jesus nos guarde hoje e todo sempre. Vamos pedindo ao nosso querido André Luiz que possa fazer a prece de encerramento para todos nós, para podermos em breve iniciar o livro dos Espíritos. Vamos então fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, vamos colocando a luz de penumbra, e quem está em casa vai ver a imagem de Jesus e vamos conversar com o Mestre amado. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade do estudo, do conhecimento, pela dádiva da aquisição de novos valores, e que a mensagem de hoje, convidando-nos ao trabalho, ao esforço, à dedicação, possa ser a tônica de nossa existência atual. Encerramos o estudo te convidando, Senhor, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. O livro Trabalhadores Invisíveis e, em breve, agora vamos iniciar o livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre.